Amém? Estamos aqui na José Caetano Ruas, do culto abençoado. Deus, Ele tem uma palavra para falar conosco. E eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui hoje alimentado. Amém? Porque o Senhor Jesus, Ele escolheu a nós para ser uma atalaia de Deus. Antes de nós entrar no texto, a palavra diz lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 16, que Deus, Ele chamando o profeta Ezequiel, falou: Ezequiel, coloquei você como atalaia. Aleluia. Infelizmente muitos não querem ser atalaia nesse século 21. Muitos esquivam, sai fora. Aleluia. Mas se você quiser ser um atalaia, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus, Ele vai fazer a diferença na tua vida. Porque não tem coisa mais maravilhosa, irmãos, quando você chega numa casa, uma casa destruída, uma casa que não tem Deus. Você chega, você ora e você vê a glória de Deus invadir aquela casa. Aí você vê os demônios gritando, correndo, porque aonde há luz, as trevas não ficam. Sabia disso? Aonde há luz, as trevas não ficam. Pastor, como eu posso ser um homem de Deus? Primeira coisa, você tem que querer. Amém? Querer é poder. Quando você quer, Deus faz. A alegria de Deus é quando alguém se prontifica. Foi o João Marcos. A alegria de Deus é quando alguém se prontifica. É quando alguém quer, deseja. Você entendeu? Aí Deus opera maravilha. Quando você recebe a chamada e você fala sim, aí você alegra o coração de Deus. E eu creio que Deus chamou você para algo grande, enorme. Infelizmente muitos estão aqui amarrados, travados. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai entender que você é escolhido, que Deus escolheu você. Quanto mais você retroceder, você vai perder. Aqui tem pessoas que há muitos anos você tem lutado, mas você não consegue. Por quê? Porque o segredo de você obter vitória é o quê? É a comunhão e a persistência com Deus. Amém? Vamos aqui, Isaías 45, que diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, que tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, gritarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferros, ou seja, os ferrolhos de ferro. Aleluia. Amém? Irmãos, para quem não sabe, Ciro era o rei dos Medos Pérsia. Ciro era o rei da Pérsia, um rei que surgiu do nada. Porque no mundo antigo, a única potência mundial foi os babilônicos, Nabucodonosor. A história diz que Nabucodonosor, no mundo antigo, ele comandou o mundo inteiro, conquistou muitos reinos, e o poder estava com ele. Mas havia uma profecia, que essa profecia se cumpriu no ano 538 a.C. Se cumpriu a profecia. Ou seja, eu quero refutar 605 a.C. que cumpriu essa profecia. Deus aqui chama Ciro de meu ungido. Ciro não era judeu. Não era judeu. Mas Deus, quando Deus quer usar, irmãos, Deus não vê idade, Daniele. Deus não vê, aleluia, a idade. Deus, Ele olha para dentro do homem e da mulher, e Deus vê se ele tem a vontade de servir e de ser um homem. Esse homem que vai libertar a família dele, a libertar aqueles que estão presos no bairro, libertar aqueles que estão presos na mão de Satanás. Porque quando Deus agora olha para esse homem aqui, Deus viu isso, viu algo nesse homem aqui. Quando você lê a história, você vai ver, irmãos, que não tinha como invadir a Babilônia. A Babilônia no mundo antigo era considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Não tinha como entrar. Mas Deus deu uma estratégia ao rei Ciro, porque Deus tinha feito uma promessa. Ou seja, Deus tinha falado a Jeremias
que o cativo de Judá seria de 70 anos. E quando Daniel, lá em Daniel capítulo 9, quando Daniel estava orando, e Daniel ali, irmão, que estava lendo o livro de Jeremias, ele viu que o período do cativo estava acabando. Qual foi a atitude do profeta Daniel? Foi orar: Deus, perdoa o meu pecado. Deus, perdoa o pecado do povo. Pai, o príncipe errou. Pai, os reis erraram. Todo o povo errado, mas perdoa, Deus. Daniel colocou no coração. E Daniel orava 3 vezes ao dia, buscando a face de Deus, buscando a Deus, para Deus dar uma direção. E Deus falou com Daniel que o cativo estava acabando. Aleluia. Quando Deus agora, irmão, escolhe a Ciro, a história diz que Deus agora usou o profeta Isaías 150 mil anos atrás. 150 mil anos atrás, irmão, 150 mil anos Deus já tinha usado o profeta, aleluia, Isaías. O que iria acontecer com a Babilônia? Não estou entendendo, pastor. Ei, aleluia. Eu sempre falo, vou ressaltar e vou falar para você: presta atenção no culto, para de conversar e olha aqui para mim em nome de Jesus. Aleluia. E se você não entender, aleluia, que manda Deus, você vai ficar sempre nessa situação, está entendendo? Reclamando da vida, murmurando. Oh, irmão, porque quando você vem na igreja, você vem para ouvir. Quando você vem na igreja, irmão, vem para prestar atenção, para sair daqui alimentado, farto, porque Deus nunca despediu ninguém com mão vazia. E hoje não vai ser diferente não, porque eu tenho a certeza absoluta que você veio aqui, o Espírito Santo te trouxe, e você vai sair daqui de posse da tua mesa. Vai, pastor, vai. Se você crer, Deus vai fazer. Ele vai colocar as paredes por terra e vai dar a tua vitória. Aleluia. Olha aqui para mim. Tu está preso, está no cativo, mas essa prisão tem jeito. Aleluia. Sabe por quê? O povo, quando foi para o cativo, desobediência, não queria ouvir a Deus. Quando Deus levantou o profeta Isaías, sabe o que fizeram com Isaías? Mataram Isaías, serraram Isaías no meio. Sabe o que é isso? A história diz que serraram o profeta Isaías no meio, porque o profeta foi lá, falou a verdade, mandou o povo deixar o adultério, mandou o povo deixar a fornicação, mandou o povo voltar a adorar a Deus, porque o povo, irmão, está todo mundo adorando a outros deuses. Sabe por quê? Porque estava bem financeiramente, estava todo mundo com dinheiro, Júnior, aleluia, havia os seus carros, as suas belas casas, e não queria saber de Deus. Sempre assim, irmãos, quando o ser humano está bem, ele esquece de Jeová. Quando tudo está dando certo, eles param de buscar, param de bater na porta de Jesus, esquece dele muito fácil. É por isso que muitos estão aqui, irmão, na moinda, aleluia. Você está no calabouço, mas se você se converter, se você andar com Jeová, Jeová vai tirar você do calabouço, vai colocar você em evidência, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Irmão, pelo amor de Deus, vamos tirar esse cadeado da boca, tá? Boca fechada não funciona. Quer ver a glória descer? É quando você abrir essa boquinha aí, ó, dá glória a Deus, aleluia. Por mais que você esteja triste, aborrecido, devido ao que aconteceu essa semana, mas se você abrir a sua boquinha aí, você, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, o negócio vai mudar, irmão, vai. Eu vou te provar na Bíblia. A Bíblia diz em 2 Crônica, capítulo 7, que estava lá Salomão, o sacerdote, levantaram o templo, e a Bíblia diz que o sacerdote estava todo mundo junto, buscando a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que a Shekinah de Jeová, então no templo foi tão poderosa a Shekinah, que a Bíblia diz que o sacerdote, aleluia, foi jogar no chão pela presença de Deus. Se você quer sentir a presença do Senhor, o segredo é abrir essa boquinha santa aí, aleluia, dá um aleluia para Jeová, um glória a Deus para Ele, porque quando você dá glória, a glória sobe, ela desce, a glória sobe, ela desce. Oh, glória! Esse dia eu fui num lugar, conheci uma empresária, falei assim: vem cá, você é o pastor do grito? Você é o mesmo. Oh, glória!
Pô, me conhece pelo grito. Aleluia, tô nem aí, eu grito mesmo. Quando é para Corinthians, para São Paulo, só se acaba, né? Glória. Deus escolheu a Ciro. Fala pro teu irmão, Deus te escolheu. Fala para ele bem forte, você é escolhido de Deus. O povo estava preso, sem esperança. Mas Deus tinha feito uma promessa, e quando Deus fala, Ele não volta atrás. Quando Deus promete, Ele não volta. O problema somos nós. Eu sei porque Deus, muitas vezes Deus estreita o negócio, porque se melhora, esquece de Deus. Aleluia. Eu conheci muita gente, irmão, que Deus já Deus dá e dá e dá. Aleluia, mas some. Esquece, aí volta de novo para o calabouço. Ai, Jesus, se o Senhor fizer, aí Deus vai na faca de novo, aí ele some de novo, aí volta para o calabouço. Irmãos, calabouço não foi feito, aleluia, para servo do Senhor, não, aleluia, mas Deus nos escolheu para nós estarmos em evidência, pregando a palavra dele com unção, com autoridade, aleluia. Deus te escolheu não para você mendigar, não para você pedir favor, não, mas Deus te escolheu sim, para você ter, para você fazer, aleluia. Aonde você colocar o teu pé, Deus vai colocar com você. Quando você abrir a tua boca, o Espírito Santo vai usar os teus lábios, aleluia. E quando você começar a profetizar, as coisas vão acontecer, as coisas vão, aleluia, abrir para você. Vai. Quando Deus escolhe esse homem aqui, aleluia, quando ele invade a Babilônia para libertar os judeus, quando, irmãos, ele invade a Babilônia, ele rende os guardas. A Bíblia diz que o profeta, ou seja, o profeta Daniel, o ministro, chamou Ciro e falou assim: vem cá, tem uma profecia acerca de você. Irmãos, ele foi lá, pegou os livros, está aqui, lê lá em Esdras. A Bíblia diz que agora Ciro fez um decreto para que o povo voltasse para a Palestina para levantar os muros. Deus, Ele escolheu você a dedo, a você está entendendo? É isso que você tem que compreender, que você é escolhido, que nós estamos em guerra, nós estamos numa guerra travada, irmão. Satanás tem lutado contra você, contra mim, para colocar barreira, desânimo. Aleluia. Eu estava lendo uma passagem em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que fala sobre isso, a guerra do coração. Aleluia. Deus me deu o tema, a guerra da mente. Há uma luta muito grande, irmão, na mente do ser humano. Aleluia. Satanás chega na mente e fala assim: olha, o teu marido está te traindo. O marido, coitado, está trabalhando até umas 10 horas, fazendo hora extra. O marido chega em casa, ela está preparada com as panelas de pressão. Aonde você estava? Pega a panela, joga nele. Você estava me traindo. E o coitado lá, 11 horas da noite, fazendo hora extra para dar o melhor para ela. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantas mulheres, irmão, que Satanás manipula, está na mente, porque a mente, irmãos, aleluia, que vê as emoções, é na mente. Você está entendendo? Tem mulher que tem mente fértil, e tem homem que tem mente fértil. É homem e mulher, aleluia. Satanás age aqui, coloca dúvida, coloca incredulidade, medo, e tem pessoas que cedem. Irmãos, a Bíblia diz em João 10 que a ovelha conhece a voz do teu pastor. Porque se você não compreender, a sua casa vai cair, vai ficar em ruína. Ou você confia ou você não confia. Aleluia. Ele luta aqui. E tem muitos que acreditam. Aleluia. Ele chega, vai brigar com ele. Briga com ele, xinga ele. Ela vai lá e xinga ele. Aleluia. Aí o homem lá responde lá, xinga ela. Aí ele vai e xinga ela. Aí fica um brigando com o outro, e Satanás fica no meio dando risada. Aleluia, batendo palma. Ei, você tem poder aqui. Quando vem esses maus pensamentos, você tem poder para repreender. Lembra de Salomão? Lembra 1 Reis capítulo 11? A Bíblia diz que Salomão, irmão, foi o homem mais sábio. Só que ele deixou que Satanás influenciasse na sua mente. A Bíblia diz que ele se prostrou diante de outros deuses. Deus Maloque, Astarotes.
Você está entendendo? E deixou que Satanás manipulasse ele. Casou com outras mulheres etéreas. E a história diz, a Bíblia diz que ele se prostrou diante de deuses. O que aconteceu? Deus levantou os inimigos contra Salomão. Aqui é o problema. Aqui está o problema. A sua mente tem que estar ligada no Senhor. Aqui tem muita gente passando uma guerra travada. E Satanás está na tua mente. E você não vai conseguir. Não tem jeito. Está tudo acabado. Irmãos, olhando por aí, eu ouço quanta murmuração, quanta incredulidade, irmão. O pastor está ministrando, está falando, aleluia, e ela não crê, não acredita. Está fazendo o quê? Ou você crê ou você não crê. É aqui, na mente, aleluia. Irmãos, eu lembro lá o jardim do Éden. Interessante, irmão, e Satanás sempre pega a pessoa sozinho, nunca pega com dois. Aleluia. A Bíblia diz que Satanás foi lá no jardim do Éden. Eva estava sozinha. Lê o texto. O homem não estava junto, ela estava só. A serpente foi lá e falou assim: ó, vem cá, por que você não come do fruto? Não, não posso. Na segunda-feira, Satanás foi lá de novo: ei, por que você não come? Porque não posso. Na terça-feira, foi lá de novo: por que você não come? Não posso. E Satanás ficou na mente, ficamos manipulando, colocando coisas que não existiam. Ela conhecia o mandamento lá do jardim. Qual era o mandamento, pastor? Que não poderia comer do fruto. É aqui. E você tem poder para intervir. Aleluia. Você está com ódio, você está com ciúme, aleluia. Você está com desconfiança. Como vai viver? Como pode ficar dois se um confia no outro, irmão? Hein? Pode andar dois se não estiver de acordo? Não anda. Não anda. Não tem como. Aleluia. Não tem. E Satanás está manipulando. Sabe o que acontece, irmão? Não vive. Vive brigando. Vive um ofendendo o outro. Vive aleluia, mostrando que é melhor que o outro. Isso não funciona. Aleluia. Um tem que compreender o outro. Um tem que amar o outro. Entender que a outra parte é falho, que a outra parte erra, que a outra parte está sujeita a pecar. Os dois estão sujeitos. Entendeu? E fica um jogo de empurra, de ofensa. Ai, porque é assim? E porque vai para lá? E porque vai para cá? Se você viver assim, que vida é essa? Aleluia. Aí briga na segunda, na terça, na quarta, na quinta fica de bem. Aí no domingo briga de novo. Aleluia. Aí na terça está de bem. Até quando vai viver assim? Deus chamou você para ser libertador. Deus te chamou você para libertar, não para você ficar preso. Olha aqui para mim. Deus levantou o profeta Ciro para libertar um povo que estava preso por desobediência. Entendeu? E Deus tinha feito uma promessa para, aleluia, para o povo de Judá, que o povo de Judá seria liberto. E quando chegou aos 70 anos, Deus liberou o povo. Não há tempo, irmãos, se nós ficarmos no meio do caminho. Há tempo de eu e você, aleluia, ganhar. Porque, irmãos, nosso Deus não perde não, Paulo. O nosso Deus, ele nunca perdeu uma guerra. Vocês perceberam que muitos que estão no meio de nós estão perdendo a guerra? Está perdendo a guerra? Está ficando no meio do caminho. Por quê? Por que está acontecendo isso? Por que está ficando no meio do caminho? Porque as coisas não estão acontecendo. Sabe por quê? Porque falta firmeza sua. Falta firmeza. Deus não conta com o inconstante. Olha aqui para mim. Deus não conta com o inconstante. Irmão, se você ficar firme igual esse homem ficou, nada, ninguém vai impedir o crescimento da tua vida. Está entendendo, Matilde? Ninguém. O que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos constantes. Aleluia. Tem pessoas, Maria Ângela, que a cabeça é fraca. Chega outra pessoa, fica manipulando ela. Não vai não.
Para de ir na igreja. Você vai muito na igreja, você vai no domingo. Aleluia. Para. Fique em casa. Casa melhor. Que negócio de igreja é essa? Se é o quê? Aleluia. Tem uma irmã que vem aqui, que ela estava ouvindo mais a espírita do que o pastor dela. A espírita chegava lá, vai não, mulher. Fique em casa. Está frio, está gelado, está congelado. E aquela cidadã dá ouvido ao cão do que dá ouvido a Deus. Tem pessoas assim, irmãos, aleluia. Você tem que ter discernimento. Como pastor, você tem que saber o que é de Deus, o que é de Deus. Quando a pessoa diz assim, você não vai conseguir, você vai cair no meio do caminho, isso é Satanás, porque o nosso Deus é Deus demais, o nosso Deus é Deus de providência, o nosso Deus é Deus que promete e cumpre com a palavra dele. Se Deus falou, ele vai fazer. Se ele prometeu, ele vai cumprir, Marco, com a palavra dele. Eu estava falando com minha esposa e Deus abriu a boca da minha esposa para falar comigo. Aleluia. Se Deus quiser, eu vou começar a fazer o que Ele mandou fazer. Aleluia. Eu já falei aqui que eu estou lendo um livro, estava lendo ele hoje. É tremendo. Depende de mim e de você. Viu, Ismael? Eu vi um escritório, Ismael. Aleluia. Eu vi alguém citar no escritório, na série Ramonda e a Garavácia. Aleluia. E alguém veio aqui, vem cá, aí é construtor, assim, é aqui mesmo. Seguinte, eu estou com um terreno enorme. Eu preciso fazer uma escola aqui. Dá para fazer? Dá. Vamos marcar aqui. Calma aí. Eu vou mandar alguém aí que vai acertar tudo. Ismael, é grande o que Deus vai fazer. Diz o Senhor, não olhe dos lados, não olhe as críticas, porque sabe o que eu vejo, Ismael? Que sempre tem alguém no meio do caminho, da tua caminhada, que é tentar, aleluia, levar você para outro caminho, entendeu? Tentar te enganar e etc. Diz Deus, não dá ouvido, segue em frente, Ismael, e você vai ver que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ouça aqui, igreja, Sandro, aleluia, é Deus que faz, é Ele que dá terra, é Deus que dá terra, é Deus, irmãos, aleluia, que nos deu uma terra que manda leite e mel. É você que não percebeu ainda, você não percebeu, Rinaldo, que é Deus, mas para Deus fazer, aleluia, tem leis que Deus fez, que Ele respeita a lei dele. Deus não pode ir contra as suas leis. Deus estabeleceu leis para ser obedecida. Se Deus falou assim, se você me ouvir, se você andar comigo, se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, tudo que você pedir vai acontecer. Mas o que acontece, Kelly? Porque tem muitos que não querem ter comunhão com Cristo, não querem negar o forró, não querem negar, aleluia, o Zezé Camargo e Luciano, esse cão, não querem, irmãos, deixar o mundo. Como que Deus pode operar na tua vida se você não deixa bebida, se você não deixa forrozinho? A exposição vai ir. Tem muito crente, irmão, que vai lá dançar lá na Ivete Sangalo, dançar lá, aleluia, no rap do cão, aleluia. Ou você está dentro ou você está fora. Tem muita gente aqui sofrendo porque você, aleluia, não tem comunhão com Ele. Mas o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Se você andar com Ele, Ele vai prosperar a tua vida, Ele vai abrir as portas para você e vai acontecer. Vai. Sabe que você fala com aquele CD que tem no seu carro, aquele CD de pagode? Quebra aquela porcaria, jogue fora, aleluia. Aí depois você pergunta por que você está sofrendo. Você não se desligou do mundo, aleluia. Comece uma nova vida hoje. Não deixe família influenciar você, porque depois que passa a prova é você. Depois é você que vai estar lá, com Satanás. Sabe por quê? Porque você dá legalidade para Satanás agir. Aleluia. Pastor, no céu só entra quadrado, meu irmão. No céu só entra que está limpo.
Aleluia. Sabe o que significa santo? Separado. Aleluia. Deus separou você desse mundo. Não se engane. Esse mundo aí é passageiro. Essa exposição aí é de ano em ano. Aí vai lá, aleluia, não paga a luz, não paga telefone, gasta o dinheiro todo naquele lugar. Aí depois fica um mês em todo. Ai meu Deus, que eu tô quebrado, tô duro, aleluia. E passa a tribulação. Muda se passa, não. Eu vou pro barquinho. Pro barquinho. Aleluia. Pastor, eu vou pro barquinho. Barquinho, pastor, barquinho. Aí começa lá, Ricardo, aleluia, o show. Aí tá lá o crente. Glória a Deus, glória, glória a Deus, glória, 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 glória. Tá lá no show, Fábio, glória. Só que, contar um testemunho. Há muito tempo atrás eu desviei. Eu fui lá pra minha terra natal. Jovem, trio elétrico, irmão lá. Aí um amigo meu chegou assim, vem cá, vamos lá pro trio. Tá assim de gatinha. Eu falei, sou crente. Quê? Não, agora sou de Deus. Ele falou assim, quero ver quando tocar os tambor, se tu não vai. Duvido. Tava em casa, chegou a rapaziada, vamos lá. Eu não vou não, vamos lá, rapaz. Aí eu, ai meu Deus, vamos. Aí eu vou só ver. Tá lá o crente. Lá. O pau quebrando lá. E o trio elétrico bombando. E minhas perninhas, ó. Crente desviado, é só o sangue, umas perninhas. Ouvido, quando eu ouvi, eu já estava assim, ó. Aí os meus amigos. Daqui a pouco eu estava com uma latinha. Quando estava com a latinha, eu ouvi uma voz. O que faz aqui? Olhei para trás. Eu falei para aquela menina, tá falando comigo? Ela falou assim, não falei com você. Eu voltei. Aí a voz de novo. O que faz aqui? Olhei já bravo com a menina. Que é? Ela falou, não falei com você. Eu ouvi a voz de novo, falou bem assim para mim, não conhece mais minha voz? Eu falei assim, olha lá para baixo. Aquela multidão de gente, irmão, porque era festa lá do padroeiro, lá do cão. Aquela multidão de jovem, criança, irmão, 12 anos, 13 anos, tudo cheirando loló. Teve um homem que deu uma tragada lá no loló, que era dura no meu lado assim, ó. Tá morrendo, blum, cara do lado. Loló tinha uma lança-perfume aqui, né? É lança-perfume, lá no Nordeste é loló. Então na droga lá, tudo doido. Aleluia. E Deus falou assim pra mim, tá vendo todo aqui? Tô. Se não me aceitar, vai todo mundo pro inferno. E você vai junto. Aleluia. Parei, se mandei pra casa. Na segunda-feira, irmão, tava lá o crente, cabisbaixo. Falei, Jesus, pequei. Aí chegou um amigo meu. Vamos orar pra minha mãe? Falei, mas eu orar? Você não é crente? Eu, meu Deus, o outro tava na bagunça, pai. E orar pra mulher? Vamos lá. Minha mãe tá andando, travou as pernas lá. Tá lá na cadeira, vamos lá orar. Cheguei na casa da mulher, levantei a mão e orei pra mulher. Meu Deus, misericórdia. Orei pra mulher. Quando orei, aí fui pra casa. Estou em casa com meu pai, conversando lá. Uma vergonha, irmão, terrível. Aí chegou lá em casa, meu Deus, que tá morrendo. Eu saí, era o Schneid. Que foi? Minha mãe, vamos lá, que foi? Minha mãe tá andando. O quê? Andando, vamos lá. A velha tava andando, irmão. Fazia uma semana que a velha não andava. A mulher andando. Aí quando eu saí lá, porque era dia de feira, eu ouvi uma voz de novo. Ele falou assim, ó, não foi você que curou. Ei, eu só ouvi a palavra profética. Foi eu que levantei. Você lembra lá em Mateus capítulo 7, 23? Falei o quê? Naquele dia de não, em meu nome eu profetizei, em meu nome fiz maravilhas. Se converta, senão você vai para o inferno. Peguei o ônibus, vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo, uma madrugada, irmão. Eu deitado, tem uma visão muito grande. Lembra daquele boneco assassino? Quem assistiu aquele filme terrível? Oh meu Deus. O demônio veio em forma daquele boneco, me pegou aqui em mim, ó. Tô lá morrendo, me matando enforcado, irmão. E eu, sangue de Jesus, sangue de Jesus tem poder. E morrendo ali, me enforcando, vou morrer. Saí de mim, do corpo,
Deus me arrebatou, me levou no céu, rápido. Se eu falar que viu, estou mentindo. Ele me levou lá no inferno, Jeová. Foi descendo, fui descendo. Lá tem um lago, irmão, um lago. Eu só coloquei o dedão na água. Na hora que eu coloquei o dedão, ô desespero, irmão. Eu gritei. Aí eu voltei, me trouxe de volta e entrei no corpo. E Deus falou assim pra mim: aquilo é inferno. Se tu desviar, você vai vir aqui pro inferno. Isso foi em 96. Nunca mais desviei na minha vida. Eu tinha 21 anos. Eu ficava brincando dentro de igreja, namorando com uma, com outra. Achava que é o Tom Cruise, né? Já vai minha cara, que eu vou tratar com você. Não brinque com Deus. Inferno existe. Esse povo estava sofrendo porque era desobediente. Não queria ter compromisso. E tem muitos aqui sofrendo porque você não firme com Deus. Pastor, tem muita gente que tem dinheiro aí, não tem Deus, vai pro inferno. Que adianta ter o mundo inteiro e perder a tua alma? Que adianta ser Silvio Santos? Que adianta ser o dono do Brasil, o homem do cimento? Não tem Deus, não adianta, irmão. Aleluia. Caixão não tem gaveta. Mas se tu ficares firme, se tu obedecer a palavra do Senhor, Deus vai te usar com autoridade, com unção. E quando tu abrir a tua boca, Deus vai falar através dos teus lábios. Aleluia. E Deus vai confirmar aquilo que Ele tem falado através do teu profeta. Aleluia. Fica firme, porque sempre Satanás vai bater na tua porta. E eu estava ouvindo o testemunho de Lázaro, o ex-vocalista da banda Olodum. Aleluia, irmãos. Satanás sempre está aí para nos acusar, para tirar eu e você além da visão, colocando dúvida acerca do caminho, colocando dúvida acerca do seu Deus. Irmãos, Deus nunca tardou, Marcos. Deus nunca demorou, não, Maria. O que Deus quer de nós é firmeza. Família por filho, mais uma vez, se ficares firme, Deus vai restaurar essa família. Satanás tem lutado para destruir, para matar, para acabar, para deixar vocês na miséria. Tudo que vocês conquistam, vocês perdem. Já perceberam? Tem carro, o carro vai embora, vem outro carro, vai embora. Isso tem que acabar. Mas para acabar, Júnior, Maria Ângela, Regiane, só depende de vocês. Só depende de vocês. O que é, pastor? Firmar com Deus, descer na presença dele, Júnior, e aleluia. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. Deus vai transformar a vida da Cláudia, da Flávia. Deus vai restaurar essa família em nome do Senhor Jesus Cristo. É só vocês firmar. Aleluia, aleluia. É só nós firmarmos, irmãos, que Deus sempre tem feito e vai fazer, vai continuar fazendo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Olha aqui, irmãos, eu vi uma família, das duas partes, minha família era bem sucedida. O meu avô, parte do meu pai, era rico, era fazendeiro, tinha muitas terras, muito gado. Devido à prostituição, o meu avô perdeu tudo. Aleluia. Irmãos, nos anos 70 saiu o primeiro carro, meu avô ia lá e comprava carro do ano, no cash. Aleluia, era rico demais. O meu avô, por parte da minha mãe, tinha muita terra, tinha muito gado. Mas eram pessoas que estavam longe de Deus. O meu avô casou com minha avó, que era filha única. Aleluia, só que meu avô era um crente da Batista desviado quando casou com minha avó. Aleluia, estava todo mundo de Deus, irmãos, perderam tudo. Eu lembro quando a minha mãe me teve. A minha mãe foi vender cocada na rua e broa. Sabe o que é broa? Oh, delícia, aquilo é bom demais. A minha mãe foi fazer boi cocada para comprar o leite para eu tomar. Esses dias nós estávamos até comentando, aleluia. Uma prova, irmão, uma prova, uma situação, uma pobreza. Só o sangue, irmão, aleluia. Eu sempre, irmão, orava para minha mãe e minha mãe veio. Hoje, se você for lá, você vai ver a prosperidade que desceu naquele lugar. Hoje, irmão, minha mãe fez uma bela de uma casa, comprou o carro dela no cash, à vista, não comprou, irmãos, financiado. Foi
foi lá, comprou à vista o carro dela, aleluia. Eu estava falando com ela, aleluia, hoje com o meu padrasto, assim, olha, comprei mais terra, comprei, aleluia, irmãos, tem mais de 60 alqueiro, 80 alqueiro, aleluia, de terra, irmãos, que não acaba mais, aleluia. Deus tem prosperado a vida da minha mãe, porque está na brecha, está buscando a Deus, aleluia, irmãos, e Deus tem dado cada vez mais. Não estou entendendo, pastor, se você ficar na brecha, se você obedecer a Jeová, Deus vai escancarar as portas para você, Deus vai te dar, vai te dar. Vai, porque Deus tem. Deus não precisa de ajuda, entenda isso. Olha aqui para mim, firme no caminho do Senhor. Você percebeu, aleluia, que você só vem de domingo, e no domingo tem domingo que você não vem. Bate uma frieza espiritual. Estou cansado, eu vou ficar em casa. Aí não vai dormir, fica no sofá vendo televisão, vendo Fantástico, Google Liberado e etc. Não vem! Nós temos que acabar com isso. Há tempo para todas as coisas. Há tempo do lazer, há tempo de buscar Deus. Aleluia, não toque Deus, irmãos, aleluia. Aleluia, põe Deus em primeiro lugar. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de ir para o shopping, há tempo de churrasquinho, há tempo de televisão, e há tempo de comunhão, há tempo de buscar Deus. Se você saber separar as coisas vão acontecer na tua vida. Tudo vai mudar. Deus falou para Ciro: ei, é você que vai libertar meu povo. Deus deu o mundo na mão de Ciro. Não entendi, pastor? Só aqui para mim, Salmos capítulo 2, versículo 8. Sabe o que a Bíblia diz, jovem? Hein, Luciano? Juliano, pede-me e eu darei as nações por herança. Pede-me e eu darei as nações por herança. Salmo 2, versículo 8. Deus, Angélica, tem nos dado, Josué, mas nós temos que tomar posição. Ou você está ou você não está. Ou você quer ou você não quer. Jovem, o caminho é longo, Arlindo, tem muita coisa a acontecer. Não deixe as coisas materiais afastar você de Deus, porque quanto mais você tiver, se você ficar firme, Ele vai dar mais para você. Aleluia. Quanto mais você estiver na presença, mais Ele vai dar para você. Mas não deixe Deus quando você tiver. Foi isso que Jesus falou, ou seja, Deus falou lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 12 ao 15. Quando tiver feito suas casas, quando tiver multiplicado seus ouros, a sua prata, multiplicado as ovelhas, o gado, não esqueça de mim. Não esqueça. Eu tenho falado com o Mauro, eu falo assim: Mauro, fica firme, Deus vai mudar. Eu sei que eu estou falando, Deus muda, Deus faz. Eu nunca vi Deus, irmão, você pedir, está firme, Deus não abrir a porta. Eu já vi Deus restaurar a empresa falida. Aleluia. Está aqui o Alex, o pai dele está aí para morrer. O médico falou assim: não tem jeito, o câncer já espalhou pelo corpo. O Alex começou a chorar desesperado: vai morrer. O médico mandou para casa, estava com uma sonda em casa. Aleluia. Deus falou assim para mim: vai lá orar por ele. Eu demorei a ir. Naquela semana eu fui, levei o óleo, orei para o pai do Alex, e Deus falou assim para mim: fala para ele que essa semana eu vou ter encontro com ele. Aleluia, oh glória. Quando ele voltou no médico, irmão, para fazer os exames de rotina, sabe o que aconteceu? O médico ficou olhando para ele, ele olhou para o médico, olhou para ele. Sabe o que aconteceu? Não tinha mais nada. Deus tinha sarado, curado, para a glória e glória do Senhor. Glória. Está lá curado. O pai dele está mais gordo que eu. Outro dia eu contei lá no banco: ô pastor, tudo bom? Falei: tá maravilha, vendo você bem. Estava morto. O médico: vai morrer. Não vai morrer nada, eu vou dar vida. Séria. Está lá curado, forte, irmão, ó, bonitão, urgente. Deus curou. É o mesmo Deus. O que Deus quer de nós, Paulo e Kelly, é firmeza.
Ei, é firmeza, porque se você tiver firmeza, Antônio, tudo vai mudar, Antônio. Você vai contratar mais gente lá. Se você tiver firmeza, Maria Ângela, aleluia, não vai ficar, vai comprar outro ônibus, aleluia. Marcos, se você firmar, Marcos, aleluia, aquela empresa vai bombar como antes, aleluia. Deus vai mudar a situação daquele lugar. Xadarabacanabacaia. Aqui tem empresário aqui na igreja. Se vocês firmarem, Deus vai mudar a situação da tua empresa, da tua vida, da tua família. Vai, pastor, vai. É só você ter firmeza, é só você ficar firme, e Deus vai abrir os portões para você. Deus vai multiplicar os teus bens. Deus vai fazer a diferença na tua vida. Vai, Ele vai fazer. Que está cheio de empresário. Empresário aqui está tudo vermelho, mas eu creio que Deus vai mudar. Vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui. Pode marcar a data de hoje. Vai estar gravando essa pregação. Deus falou comigo, irmão. Ela elisou minha esposa. Eu vou fazer. Vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Aleluia. E Deus falou para mim: é isso que eu quero que você faça. Eu vou fazer, irmão, em nome de Jesus Cristo. Uma luta espiritual. Deus falou comigo. Eu estava querendo ir, né, irmão? Mas algo me segurando, sabe? É aquilo que eu falei. Guerra da mente. Não, rapaz, o que você acha? Faz isso não, porque eu não posso revelar agora, irmão. Aleluia, glória. Faz isso não, vai te incomodar e etc. Mas eu vou fazer em nome de Jesus. E você vai ver o que vai acontecer. Você vai estar aqui, os seus olhos vão ver o que Deus vai fazer. Vocês vão ver com os seus olhos. Até incrédulo vai se converter. Aleluia. Porque incrédulo só acredita se vê. Então você vai ver o que Deus vai fazer em nome de Jesus. Se põe em pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai, eu quero colocar essas vidas nas tuas mãos, meu Senhor Jesus. Pai, obrigado por esse dia. Deus abençoe os seus filhos. Pai, eu te agradeço por esse dia, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus, Senhor, que tem nos sustentado, nos guardado. Tu és um Deus, ó Pai, que tem aberto porta onde não tem. Mas eu creio que o Senhor há de fazer algo grande, algo poderoso, algo, Deus, inefável. O Senhor há de fazer aqui, Senhor, aleluia, milagres. Cego vai ver, paralítico vai andar, aleluia. Pessoas endemoniadas vai ser libertas para honra e glória do Teu nome. Oh Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero profetizar, Senhor, que nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora, Pai, quebrar as correias de Satanás. Toda vida que está presa, toda vida que está aqui, Deus, que não consegue deixar carne, que não consegue deixar, Senhor Jesus Cristo, oh meu Senhor, esse mundo terrível, mas em nome do Senhor Jesus, eu creio na vitória em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.